Vamos agradecer, orar então, amém, glória a Deus. Se irmão podia se levantar, amém, glória a Deus. Senhor maravilhoso, Pai querido, em nome do teu filho, estão mais uma vez diante do Senhor nessa noite, apresentando, ofertando esses listas, aquele que contribuiu, aquele que também não contribuiu, também abre porta, Pai Santo, também faz um milagre na vida deles. Vem estar com providência, Senhor, em nome de Jesus Cristo. Ô Pai Santo, que nós cremos no Senhor, sabemos que é o Deus da providência. Sabemos que para o pastor Wesley irá trazer a sua palavra, um estudo bíblico para nós nessa noite. Abra nosso ouvido, Pai Santo, nós possamos entender, Pai Santo, e aprender mais do Senhor. Use o teu servo em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Cumprimento a igreja com a graça e paz do Senhor Jesus. Amém. Louvado seja Deus que nos proporcionou mais essa oportunidade de poder adorar o nome do Senhor Jesus. E aprender um pouco mais a seu respeito. A palavra de Deus ela nos ensina. E quem nos ensina a respeito de todas as coisas é o Espírito Santo de Deus. Sem a pessoa do Espírito Santo, nenhum de nós temos capacidade de receber a palavra de Deus, de entender nada da palavra de Deus. É Ele que nos capacita, é Ele que nos revela. Amém, igreja? Então, que seja glorificado somente o nome dele. Eu quero também, para iniciar esse ensino de hoje, lá em Levítico, capítulo 6, versos 12 e 13. O que Deus colocou no meu coração para trazer para a igreja hoje é que existem, no mundo espiritual, dois tipos de fogo. Existe um fogo que é bom, que é um fogo que vem de Deus, que é um fogo consolador, que é um fogo que purifica, que é um fogo com que Jesus batiza a igreja, porque está escrito que ele batiza com o Espírito e com fogo. Então existe o fogo consolador e purificador de Deus. E existe o fogo consumidor, que é o fogo que consome o pecado. Então aquele que vive no pecado acaba sendo consumido por este fogo também. Mas quando a gente vive em santidade, o fogo não nos consome, ele nos purifica. E é sobre isso que eu quero falar nessa noite, amém? Levítico, capítulo 6, versos 12 e 13, diz assim: o fogo que está sobre o altar arderá nele, não se apagará, mas o sacerdote acenderá lenha nele cada manhã, sobre ele porá em ordem o holocausto, e sobre ele queimará a gordura das ofertas pacíficas. O fogo arderá continuamente sobre o altar, não se apagará. Amém? A igreja vai se assentar, glorificando o nome do Senhor Jesus, que é digno de toda honra e glória. A palavra de Deus, ela está dizendo aqui a respeito do fogo que arderia no altar. É claro que aqui Jesus está se referindo a um fogo físico, que no tempo em que foi construído o tabernáculo de Deus, os sacerdotes tinham o dever de ordenar o altar, colocar tudo em ordem e manter esse fogo aceso continuamente. A cada manhã vinha o sacerdote e colocava em ordem o altar, a lenha no altar, para que o fogo não se apagasse. Hoje, o altar que nós temos em nós é o nosso coração, aonde o Espírito Santo é o fogo consolador que deve arder dentro de nós continuamente. E nós devemos colocar em ordem o nosso altar todas as manhãs, o nosso coração.
Lá em Provérbios diz: sobre tudo que deve guardar o teu coração, porque dele procedem as saídas da vida. Então é necessário que nós tenhamos um coração puro diante de Deus, um coração limpo diante de Deus. E como que nós conseguimos manter o nosso coração limpo se o coração ele é enganoso e ele é desesperadamente corrupto, como diz a própria Escritura? A única maneira é buscando a presença de Deus, é pedindo ao Espírito Santo que entre e que faça morada permanente em nosso coração. Para que o nosso coração se mantenha puro, é necessário que o fogo de Deus arda continuamente no nosso coração. No livro ainda de Levítico, aí onde está aberto, um pouquinho mais à frente, no capítulo 10, no versos 1 e 2, nós vamos ver a respeito de um outro fogo. Vai falar sobre a morte de 2 sacerdotes, Nadab e Abiú, os filhos do sumo sacerdote Arão. Arão tinha 4 filhos, e os seus 4 filhos foram escolhidos por Deus para serem os primeiros sacerdotes do tabernáculo. Arão era o sumo sacerdote, o primeiro sumo sacerdote deste tabernáculo. E 2 dos seus filhos, chamados Nadab e Abiú, foram de qualquer maneira até o altar de Deus para oferecer algo a Deus. Só que o nosso Deus, Ele é santo. E o nosso Deus, Ele não recebe qualquer coisa. É por isso que quando nós nos reunimos aqui ao templo para adorar o Senhor, nós devemos oferecer a Ele a nossa maior adoração, o nosso melhor louvor. Ah, mas eu não canto bem. Não precisa cantar bem, precisa cantar de todo o coração. O Senhor não disse: buscar-me-ei e me acharei quando me cantar bem. Buscar-me-ei e me acharei quando você orar bem. Não é isso. É quando buscar de todo o vosso coração. Quando você louvar, louve de todo o coração. Ah, mas eu errei na letra. Ah, eu saí do tom. Eu desafinei. Não se preocupe com isso. Se você está fazendo de todo o teu coração, Deus está recebendo. Porque Ele não recebe o que é bonito por fora. Ele recebe o que é sincero, que vem da alma. E os filhos de Arão, Nadab e Abiú, diz o texto, tomaram cada um seu incensário, puseram nele fogo e colocaram incenso sobre ele e ofereceram fogo estranho perante o Senhor, o que ele não lhes ordenara. Então saiu fogo de diante do Senhor e os consumiu, e morreram perante o Senhor. Olha isso. Eles estavam na presença de Deus. Eles estavam perante o Senhor. Mas, quando eles oferecem algo que é estranho, eles vão lá fazer aquilo que Deus não ordenara. O texto é claro quando diz: ofereceram algo que o Senhor não ordenou. Desobedeceram a Deus. Foram lá em pecado, foram lá na desobediência. Por esta razão, o fogo que seria para purificá-los os consumiu, porque eles já estavam consumidos pelo pecado. Tem muita gente hoje, dentro das igrejas, dentro dos templos, que já foram consumidos pelo pecado. E estão sendo consumidos pelo pecado, porque não abandonam a vida errada e decidem continuar frequentando o culto, mas não buscando a presença de Deus, não buscando obedecer a Deus, não buscam viver de acordo com o que diz a Escritura. Frequenta o culto por conveniência, frequenta o culto para ter uma desculpa, para dizer: não, mas eu fui bonzinho. Vou dar uma notícia para você: o inferno está cheio de gente que foi bonzinho. Porque
A Bíblia diz, quando o jovem rico chega próximo do Senhor Jesus, ele vai dizer: meu bom mestre. Jesus já me responde de imediato: por que me chamas bom? Só há um que é bom, e é Deus. Então não adianta eu falar que eu sou bonzinho, ou fazer caridade, até doações, mas se o meu coração não estiver verdadeiramente voltado para o Senhor Jesus, para buscar a presença de Deus, e tudo quanto eu estiver fazendo for para ser agradável a Deus. Tem gente que vai para a igreja para mostrar para a sociedade, para aparecer. Tem gente que vem para a igreja para buscar bem material. Tem gente que vem para a igreja por N motivos. Mas, se você não vem por um único e exclusivo motivo, que é adorar a Deus por quem Ele é, você está vindo à igreja pelo motivo errado. E o povo de Deus vai te consumir. Mas, se nós estamos buscando a Deus com o objetivo de agradar a Ele, de adorar Ele, de engrandecer Ele, colocar Ele no lugar que é dele, e acima de tudo e de todos, então o fogo de Deus vai arder continuamente no nosso coração, no nosso interior, e vai nos purificar dia a dia, para que nós possamos mais e melhor adorar o Senhor a cada dia. Livro de Isaías, capítulo 6, do verso de número 6, por favor, Maria. Isaías, capítulo 6, do verso de número 6, vai dizer assim, ó: porém um dos serafins voou para mim, trazendo na sua mão uma brasa viva que é tirada do altar, com uma tenaz. E com a brasa tocou a minha boca e disse: eis que isso tocou os teus lábios, e a tua iniquidade foi tirada e expiado o seu pecado. Qual é a diferença de Nadab e Abiú, que se chegaram ao altar de Deus, onde também estava pegando fogo, e de Isaías, que também foi tocado pelo fogo, por uma brasa viva, que foi tirada do altar? O mesmo fogo que tocou Nadab e Abiú também tocou Isaías. O fogo que vem do altar. Só que Nadab e Abiú foram consumidos pelo fogo. Isaías foi purificado pelo mesmo fogo. E por que isso acontece? Porque quando nós nos achegamos ao altar de Deus, buscando dele purificação, reconhecendo que somos pecadores, reconhecendo que somos imperfeitos, reconhecendo que somos dependentes de Deus, então Deus, com seu infinito amor, derrama um fogo que nos purifica, que nos consola, que nos conforta e que nos torna melhores. Não porque merecemos, mas porque Ele nos ama. Porque Ele deseja nos purificar e nos transformar, quando nós o buscamos com sinceridade. Isaías aqui, após ser tocado e purificado do seu pecado, a primeira coisa que ele faz é, no 9, então disse ele: vai e diz a esse povo, no 8, depois disso ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei? E quem há de ir por nós? Então disse eu, Isaías, dizendo: eis-me aqui, envia-me a mim. Todo servo de Deus que verdadeiramente tem o desejo de agradar a Deus está disposto, no momento em que é chamado, a servir a Deus. Ele está sempre pronto, porque ele reconhece que Deus é na vida dele e é com ele. E se ele permanecer ardendo no fogo consolador, ele vai sempre ser sustentado por Deus, não consumido. Porque muitas vezes pessoas na obra de Deus são consumidas pela obra, pelo fardo que se torna pesado, acaba sendo consumido por falta de tempo, já começa a não ter muito tempo para orar, não começa a não ter tempo para a família, começa a não ter tempo para nada.
vive numa correria absurda e não consegue ter tempo de adorar a Deus. E quando isso acontece, a pessoa já deixa Deus não como prioridade, deixa como prioridade as funções na igreja, as funções na casa de Deus, as funções lá fora, as funções. Esse foi o erro de Marta. Foi por isso que Jesus a repreendeu na questão de Marta e Maria. Maria o que fazia? Maria estava aos pés do Senhor, adorando e absorvendo aquilo que Deus tinha para lhe dar. Marta, porém, estava mais preocupada em servir no físico. Não é o físico que muda o espiritual, é o espiritual que muda o físico. Porque o espiritual vai existir primeiro do que o físico. Livro de Atos, capítulo de número 2, verso de número 3, por favor. Atos 2, 3. Glórias a Deus. Meu Deus. Rei da glória. Atos 2, 3. E foram vistas por eles línguas repartidas como de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. Que fogo é esse que foi visto? Sobre cada um deles no dia do Pentecostes. De quem? Dos discípulos. Os discípulos estavam todos reunidos no cenáculo. Amém. Obrigado, pastor. Deus abençoe. Louvado seja Deus. Os discípulos estavam todos reunidos no cenáculo, certo? Jesus, quando estava ascendendo ao céu, cerca de 5.000 discípulos viram ele subindo. Ele deu uma ordem: fica em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Desses 5.000, no cenáculo estavam 120. Olha só, de 5.000, 120 ouviram e obedeceram. 5.000 ouviram, 120 obedeceram. Os 120 que obedeceram a ordem do Senhor Jesus estavam reunidos no cenáculo, adorando e agradecendo o nome do Senhor, quando de repente veio um som como de um vento impetuoso dos 4 cantos do cenáculo, e sobre cada um deles veio uma língua como de fogo, e pousou sobre cada um deles. Que fogo é esse? É o fogo do Espírito Santo. Por que a gente, muitas vezes, quando a gente entra no mistério, a gente pula, a gente rodopia, e muita gente, às vezes fala: olha que bagunça, olha que desordem, é meninice. Não, não é. Nós estamos queimando no fogo consolador do Espírito Santo. A gente pula, a gente marcha, a gente fala língua estranha. Por quê? Porque nós estamos com línguas como que de fogo repartindo sobre nós. O fogo do Espírito queima e a gente pula, e a alegria nos toma conta, porque a alegria da presença de Deus, ela é mais do que a gente pode até mesmo conter. Porém, nós fazemos tudo isso de maneira consciente e racional. A gente não faz quebrando igreja. Se você faz quebrando igreja, não é Espírito Santo, é demônio. E eu falo sem medo de errar, porque quem destrói é diabo, não é Deus. Deus edifica, Deus te levanta, Deus te enche para que você possa edificar a si mesmo e aos outros à sua volta. Isso é o Espírito Santo. Agora, se você só roda e agora tem uma vida torta, é demônio, é espírito enganador. Então, nós temos que ter o discernimento e entender que o fogo de Deus, quando vem, ele vem para nos purificar, ele vem para nos consolar, desde que nós estamos na obediência. Quando estamos na desobediência, somos consumidos, como foi na lábia viúva. É por isso que tem tanta gente hoje dentro da igreja que não está em Cristo. Porque está mais com o coração no mundo do que em Deus. Amém, igreja? Você está entendendo a diferença
dos fogos, que há 2 tipos de fogo diferentes, e eu vou abreviar. Livro de Êxodo, capítulo 3, verso de número 2, vai falar da sarça ardente. É um outro. Êxodo 2: apareceu-lhe o anjo do Senhor em uma chama de fogo no meio de uma sarça, e olhou, e eis que a sarça ardia no fogo, e a sarça não se consumia. Por quê? Que fogo era esse? Era o fogo de Deus, o fogo benigno. Tem um louvor que diz que fogo não queima fogo. É por isso que nós temos que ter fogo na presença de Deus. Nós devemos arder na presença de Deus, arder com a nossa adoração, com o nosso louvor, rendendo a nossa vida em oferta de sacrifício viva, santo e agradável ao Senhor. Ou seja, busca agradar a Deus mais do que agradar o teu marido, mais do que agradar a tua esposa, mais do que agradar qualquer pessoa que esteja próximo de você. Você tem que buscar, em primeiro lugar, agradar a Deus, para que o fogo consolador te encha. E para encerrar, Mateus 3:11 vai dizer, Mateus 3:11 diz: e eu, em verdade, vos batizo com água para o arrependimento, mas aquele que vem após mim é mais poderoso do que eu, cujas sandálias não sou digno de levar. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Tem obras que nós fazemos, se elas forem feitas de madeira ou de palha, quando passar pelo fogo, ela vai ser consumida, ela não vai perseverar, não vai existir. Mas se for de prata, de ouro, de bronze, ela vai ser purificada e vai passar a brilhar e reluzir muito mais. Esse é o desejo de Deus, que nós venhamos nos santificar, para que quando passarmos pelo batismo com o fogo de Deus possa arder no nosso interior. Amém? Para encerrar, eu quero, já são 9 horas, vou passar um pouquinho, 5 minutos. Eu combinei com a minha esposa para contar um louvor e falar a esse respeito. E eu queria chamar aqui a Rafaela para estar adorando o Senhor com esse louvor, em nome do Senhor Jesus. Um louvor que fala a respeito disso. Igreja, se coloque em pé, adore ao Senhor, faça desse louvor a sua oração. Peça a Ele o batismo com o fogo. Peça a Ele que venha arder o fogo consolador e purificador no seu coração nessa noite. Se você ainda não é batizado com o Espírito Santo e você tem esse desejo, saiba que hoje você vai receber esse batismo em nome do Senhor Jesus e para a glória do nome dele. Se você já é batizado com o Espírito Santo, você precisa de um renovo. Você vai ser renovado agora, em nome do Senhor Jesus. Louvado seja Deus. Queria chamar a irmã Luísa para dar louvor comigo. Igreja, não fique com a sua boca fechada enquanto estiver ocorrendo o louvor. Adore a Deus, adore de todo o teu coração e receba Senhor, receba vida, receba a unção dobrada do Espírito Santo de Deus em nome de Jesus. Aleluia.
Amém, igreja? Eu agradeço aqui a minha oportunidade, que o Espírito Santo continue queimando continuamente nos nossos corações até que o Senhor venha. Amém? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Que Deus abençoe a sua vida. Amém?